fiel cooperador. Todos são chamados com um propósito. Diga, eu fui chamado com um propósito. Agora, a pergunta que você responde para você mesmo: qual o propósito de Deus para a minha vida? O que é primeiro eu tenho que saber o que é um chamado e o que é um propósito. O que é um chamado? Alguém que Deus chamou, que foi convocado por Deus, que foi escolhido por Deus, que foi convidado por Deus. A palavra chamado quer dizer convidado, escolhido e convocado, que recebeu uma designação por Deus, que é um designado por Deus, chamado para um destino. Eu tenho um chamado para um destino. E o que é um propósito? Propósito é um desígnio de Deus. Propósito é a vontade de Deus. Propósito é aquilo que se quer. Deus quis assim. Diga, Deus quis assim. A Bíblia, ela é farta de dizer ovelha, cabrito, justos, ímpios, trigo, joio, peixe bom, peixe ruim, santos, imundos, vaso de honra, vaso de desonra, árvore boa, árvore má, vaso de ira e vaso de misericórdia. Então a Bíblia está, desde o primeiro livro da Bíblia, se você comparar, você vai lá no primeiro livro da Bíblia, já que eu falei o primeiro livro, para você testificar que eu não estou aqui blefando sobre essas sementes. Capítulo 3 de Gênesis. (15, 14 e 15), diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Esta sentença de ficar com a cara no pó foi uma sentença que Deus deu à serpente. Você não pode aceitar que um pastor, um líder, mande você pôr a cara no pó. Põe a cara no pó porque Deus te quer com a cara no pó. Mentira! Deus quer que você ande na verdade. Deus não quer que você fique com a cara no pó. Tem muita gente com a cara no pó e mente adoidado. Então não é a cara no pó que vai te dizer que tu és ovelha. Pelo contrário, a cara no pó foi a sentença que Deus deu a quem? Eu não sou serpente e não sou filho de serpente. Então vamos lá. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu te ferirás o pé, ao calcanhar. Então aqui Deus faz a primeiro livro da Bíblia já fala de dois tipos de pessoas que foram colocadas por Deus. Ele fala uma descendência e uma outra descendência. Então o propósito desse estudo é mostrar que existe neste mundo dois tipos de pessoas. Não dá para enganar. Às vezes pode estar até dentro da nossa própria casa. Deus que me livre. Irmãos, Deus que me livre também, mas é os desígnios de Deus. Numa casa não existe só vasos de honra. Não está escrito? Está escrito. Então, qual o propósito de Deus para a minha vida? O que é propósito? É a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus me fez? Por que Deus me fez? E o que Ele fez comigo?
O que eu estou fazendo aqui? Qual é o desígnio de Deus para mim aqui? Qual é o verdadeiro significado? Para que Deus me tirou de lá e me botou aqui na terra? Qual é o desígnio? Por que eu fui designado para estar aqui? Qual é o destino que Deus tem para mim? A Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Se a tua pátria é a celestial, tu já sabe o teu destino. Isso está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Então, quando você pensa, não podemos negar a existência de cabritos e de ovelhas, de justos e de ímpio. Porque em Romanos, voltando para Romanos, o capítulo que nós iniciamos, Romanos capítulo 8, ele disse, versículo 29, 28, 29 e 30, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados. Chamado quer dizer que foi convocado, que foi convidado, que foi escolhido. Então, todos que foram convidados, escolhidos, tudo que passa contigo tem um propósito que Deus vai fazer que aconteça, mas Ele, juntamente com toda a situação, Ele dá também o livramento. Ele dá o livramento, diga, Ele dá o livramento. Então a Bíblia registra claramente descendências, ou seja, foi Deus quem fez. Nós vimos lá em Gênesis 3:14, vamos ver lá em Gênesis 4, que você tem que ver do começo, né? 4:4, Gênesis 4:4. Diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E irou-se, pois, sobremaneira, e Caim descaiu-lhe o semblante. Então diz aqui a Bíblia, que Deus se agradou de um ato de um homem. Foi oferecido 2 tipos de ofertas para Deus. Antigamente oferecia alimento, animais. Diz que Caim ofereceu do fruto da terra, e Abel trouxe da gordura. Dizem aí os entendidos, que eles acham que são entendidos em tudo, diz aí que Deus não se agradou foi da oferta. Mentira, Deus não se agradou foi da pessoa que deu a oferta, não foi da oferta, foi da pessoa, porque você lê aqui, 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Primeiro, Deus não se agradou de Caim e Deus não se agradou da sua oferta. Então aqui Deus começa a fazer a separação. Pastor, mas por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Caim parecia ser um menino tão bom, tão trabalhador. Por quê? O livro lá do 1 de João, capítulo 3, 1 de João, para você poder entender esses 2 chamados, esses 2 propósitos de Deus na terra. 1 de João 3, estamos estudando a Bíblia, tá? 1 de João 3, versículo 1 de João 3, vamos ver aqui sobre nosso irmão Caim, versículo 11, todos? Versículo 11 ao versículo 17, diz assim:
porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Qual é a mensagem? Que nos amemos uns aos outros. 12. Não segundo quem? Não ame segundo Caim. Não segundo Caim, que era de Deus e se tornou do maligno. Para que Deus fez Caim? Para representar o maligno. Deus colocou o Caim na terra, preparou o Caim para representar o maligno. Por isso que ele diz, não segundo Caim, que era de quem? Do maligno, e assassinou seu irmão. Por que assassinou? Por que ele assassinou? Porque as suas obras eram más, e a do seu irmão, justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que ama, aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recurso deste mundo, irmão, os recursos, você não vai levar lá para cima não, os recursos são para ser gastos aonde? Neste mundo, hein? Então, aquele que possui recurso deste mundo, e vir o seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhes o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, eu quero que você se fixe na posição de Caim, não nas outras coisas que eu acabei de ler. Versículo 12. Não segundo Caim, que era de quem? Maligno. Outra passagem, pastor, está aí também, aqui, volta um pouquinho para trás, Pedro falou sobre isso em 1 de Pedro, capítulo 2, eles aprenderam, né? Paulo deu tanto neles que eles aprenderam. 1 de Pedro 2, 8 a 10, olha, falando sobre a descendência, né? O chamado de alguns, o propósito de Deus para alguns. Alguns serão chamados assim, versículo 8. É pedra de tropeço, é rocha de ofensa. São estes os que tropeçam aonde? Aonde que eles tropeçam? O que é tropeçar na palavra? A verdade vem a elas, mas elas não querem praticar a verdade. Não minta. Ah, não dá, pastor, não dá, não tem como. Eu não tenho como ficar aí nessa igreja, pastor, sabe? Porque não dá, eu gosto de mentira, eu gosto de adultério, eu gosto de bebedice, eu gosto de fornicação, eu gosto, sabe, pastor? Aí não dá. Então, porque eles tropeçam não é no pastor, eles tropeçam na palavra. Então eles não conseguem, a palavra para eles é uma pedra no caminho deles, porque se uma igreja que não tem a palavra, a pessoa fica como? À vontade, ela não se sente mal, adulterando, mentindo, fornicando, ela não se sente mal, porque ela não tem a palavra que vem para corrigir, para disciplinar, para açoitar. Essa é a função da palavra. Então ele diz, olha, são pedras de tropeço, diz assim, pedra de tropeço, pedra de tropeço, rocha de ofensa, são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Por quê? Olha para a Bíblia, irmão. Para o que também foram postos. Então eles não são desobedientes porque eles querem desobedecer. Eles foram desobedientes porque eles foram colocados por Deus para desobedecer. Deus é soberano em todos os ângulos.
Ah, mas o diabo manda no diabo. Nada, quem manda no diabo é Deus. O diabo é como um cachorro brabo que está numa corrente. Não sei se lá no interior que tem muitos, eles botam uma corda no chão assim, de ponta a ponta, e botam o cachorro preso na corrente, que ele corre na corda toda. E ele corre, mas ele chega no lugar que é para ele. É assim o diabo. Ele só vai até onde Deus permite que ele fosse. E ele não vai mais. Porque a Bíblia diz que foi expulso o acusador dos nossos irmãos que nos acusava de nós. Do paraíso ele foi expulso e Jesus veio aqui e expulsou ele também daqui desta terra. Tua vida não tem diabo, amado. Diga, minha vida tem Deus. Então, vamos de novo aqui. Versículo 8. Pedra de tropeço, rocha de ofensa, são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares a virtude daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Sabe por que agora? Porque Deus te pôs para alcançar a misericórdia. Estavam nas trevas, mas Deus nos dirigiu até a luz. Eu digo amém. 2 de Pedro 2. 2 de Pedro 2. Versículo 12 a 14. Diz assim a Bíblia: esses, está na Bíblia, eu não estou inventando absolutamente nada. Se você não quer a Bíblia, fica difícil você ser transformado pela palavra. 2 de Pedro 2, 12. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e para quê? Foram feitos por quem? Por Deus. São brutos, ou a ceia do diabo, ou não tem dom de espírito, nada, não tem dom de língua, Jesus já voltou. São brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa, estão presos no pecado, estão presos na mentira, estão presos no adultério, estão presos na fornicação, estão presos na bebedice, estão presos numa vida falsa, porque foram colocados para isso mesmo. Ele diz, olha, esses todavia são como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Quando alguém fala que os dons não existem, que não precisa orar, são irracionais, colocado para isso, são colocados como verdadeiras oposições, mas já estão fracassadas, sabe que disso? Toda a oposição de Deus já perdeu, você sabe disso, né? Quem se opõe ao Senhor, porque foi colocado para se opor, mas Deus destruirá no tempo propício, tudo tem um tempo, Deus vai fazer a sua justiça. Então, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. 13. Recebendo injustiça por salário de injustiça que praticam, considerando com prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia. Luxúria carnal é troca de marido, troca de mulher, é cachaçada, é bebedice, é palavrões, vida tenebrosas, quais nódoas, deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. 14. Tendo os olhos cheios de adultério.
Não pode ver a mulher dos outros. Insaciáveis no pecado. Você sabe quem são essas turmas? É esses que só defendem a graça. Não pode ver a filha de alguém. Ai, menina bonita, hein? Puxa, o cara já está com 70 anos, está de olho na menina de 22 anos. Dentro da igreja. Tendo os olhos cheios de adultérios, insaciáveis no pecado, engoldando as almas inconstantes. A quem eles alimentam? Quem são essas pessoas que param para ouvir essa gente? São almas inconstantes. Está aqui. O que é uma pessoa inconstante? Hoje quer uma coisa, amanhã não quer. Se você for um inconstante, qualquer tempo desse você não vai mais estar por aqui. Mas se você for uma pessoa firme, entende o que é isto aqui, daqui você só sai para Deus. Então, ele disse, olha, engodando a alma dos inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. O que ele termina falando o quê? Filhos malditos. Filhos malditos. Cuidado que daqui a pouco, ó, vê aí, filhos malditos, diga assim, filhos malditos. Por que maldito? Porque Deus colocou assim. Diga, é decreto de Deus. Diga, é ordem de Deus. Bem aí no finalzinho da Bíblia, 1 de João 2. Olha que eu estou te alimentando, hein? Não joga fora esse alimento não, por favor. 1 de João 2, 18. 1 de João 2, 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora. Como vistes que vem o anticristo. O que é o anticristo? Quando alguém diz assim, Jesus Cristo já voltou, não há mais ressurreição, essa pessoa é um anticristo. Quando alguém diz assim, a ceia é do demônio, quem constituiu a ceia? Foi Jesus, falou a Paulo. E quando alguém diz isso, é um anticristo. Olha o que ele diz, que vem o anticristo também, agora. Olha aí, é para a Bíblia, irmão. Quantos? Muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que já é a última hora. 19. Eles saíram da onde? Do nosso meio. Deixa eu lhe falar uma coisa, deixa eu confessar uma coisa publicamente para todo mundo que precisa saber nesse país. Todos os ministérios que pregam a graça no Brasil, veio de uma fonte só. Todos, veio de uma fonte só, de um homem, que recebeu a revelação e pregou no Brasil. Chama-se Miguel Ângelo. Chama-se apóstolo Miguel Ângelo. Quando João fala assim, e vós possuís, eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos. Então, todos eles que hoje estão envolvidos com heresias, eles estavam no meio da verdade. Eles conheceram a verdade, mas só que as pessoas são muito vaidosas, e foram colocadas para isso. Para tropeçar, para ser escândalo, foram colocadas para ser blasfemos, então quando você vê alguém transgredir, poxa cara, a verdade está aqui, mas a pessoa transgredindo, porque essa pessoa, ela foi colocada para isso, não tem remédio para ela, é desígnio de Deus. Se você tem a consciência que tu és uma ovelha de Jesus, tu estás bem, porque tu vais praticar a palavra de Jesus Cristo. Então, olha, eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos. Viveram no meio da palavra, amado. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é o quê? É dos nossos.
Se não é dos nossos, Jesus falou, vocês não sois das minhas ovelhas. João, agora livro de João, aqui foi a carta, agora o livro histórico de João, capítulo de número 8, vamos lá, 8, 39, nós estamos estudando a Bíblia, tá? Essa igreja estuda a Bíblia. João 8, 39, diz assim a Bíblia. João 8, 39 diz assim: então lhe responderam, nosso pai é Abraão. E disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado o quê? A verdade, que ouvi de Deus, e assim não procedeu Abraão. Versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. E disseram eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente haveis de me amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. 43. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Jesus perguntou para eles, qual é a razão porque vocês não compreendeis a linguagem? Por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, que quereis satisfazer-lhe o desejo do coração, os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e ele é pai da mentira. Você sabe a diferença daqueles que foram predestinados, chamados, eleitos, escolhidos, justificados para viver a salvação, da diferença daqueles que vão viver a libertinagem? Porque esses que vão viver a libertinagem, Deus falou, olha, agora essa turma, eu vou colocar eles na conta do diabo. Vocês são filhos do diabo. Então, se alguém quer falar, por que ele age assim? Ah, porque ele é filho do diabo. Mas por que ele é filho do diabo? Porque eu quis que ele fosse filho do diabo. Não é eu que quis, foi Deus quem quis. E eu respeito totalmente a ordem de Deus. Se Deus quis fazer a separação, irmãos, a Bíblia diz que o inferno foi preparado desde a fundação do mundo. Então, se foi preparado, porque Deus já sabia de tudo que iria acontecer. Então, se ia ter um lugar para alguém ficar lá sofrendo eternamente, ele tinha que preparar um povo para isto. Mas também, se ele preparou um paraíso, ele também tinha que preparar um povo para isso. E esse povo, uma parte desse povo, está reunida aqui neste lugar, que foi preparada para habitar a pátria celestial, a cidade santa. A Bíblia diz que ele descerá nas nuvens com seus anjos e trará em sua companhia aqueles que dormem. E juntamente com ele, ele diz, ele ressuscitará. Primeiro os que estão no sono, vai ser ressuscitado, e depois os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos com esta palavra uns aos outros. Pastor, então, Jesus falou que existem os do diabo. Segundo ponto, Deus fez a separação entre os que foram predestinados e os que foram destinados. Você quer ver? O profeta Daniel, no capítulo 12, profeta Daniel,
no capítulo de número 12. Vamos ler 2 versículos, o versículo 2 e o versículo 10. E vamos nos preparar para logo mais, para a segunda parte. Profeta Daniel 12, capítulo 12, versículo 2 e o versículo 10. Diz assim, versículo 2. Daniel é antes de Oséias, tá? Depois de Ezequiel. Diz assim a palavra do Deus: muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna e horror eterno. Versículo 10. Muitos serão purificados. Não é todos, você vê aqui? Não é todos. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Quando você passa, olha um pouquinho para cá, irmão. Quando você passa lutas, quando você passa dificuldade na tua vida, isto não é nada mais, nada menos do que essa prova. Quando ele fala, muitos serão provados. O que nós estamos vivendo hoje são testes. E você acabou de passar no teste de Deus. Nós acabamos de passar no teste de Deus. Ele diz, muitos, diga assim, não são todos. Diga, não são todos. Porque existe cabrito, existe ovelha, existe filho de Deus, existe filho do diabo, existe trigo, existe joio, existe peixe bom, existe peixe ruim, existe santos, existe imundos, existe vaso de honra e vaso de desonra, existe árvore boa e existe árvore má, existe vaso de ira e existe vaso de misericórdia. Então, quem serão purificados? Ele diz, muitos serão purificados e embranquecidos. Como era a minha vida e a sua? O profeta Isaías disse, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, vermelhos, mas serão embranquecidos. O sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo nos comprou. Digo, o sangue de Jesus Cristo me comprou, me purificou, porque Deus me colocou para isso. Por isso que ele diz, serão muitos que serão embranquecidos, mas esses que serão embranquecidos serão provados. Agora, mas os perversos, o que vai acontecer? Eu estou no versículo 10 ainda, hein? Mas os perversos procederão perversamente. Quem são os perversos? Deus colocou Judas para ser Judas. Deus colocou Caim para ser Caim. Então Deus colocou tudo, entendeu, irmã? Então nós não podemos falar como Deus fala através de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Eu fiz dessa maneira, eu é que quis. Se você se sente salvo, diga glória a Deus. Se você se sente escolhido, diga glória a Deus. Engrandeça sempre a Deus, não fique preocupado, amado, com as coisas. Aí é fulano e beltrano, irmãos. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. A prova da salvação, a prova do projeto de Deus, dos desígnios de Deus para a tua vida, do desígnio, do destino final. Paulo fala aos Filipenses, o destino deles é a perdição. O nosso é a vida eterna em Cristo Jesus. O Deus deles
É a barriga, é corrente para comprar isso, corrente para comprar aquilo. Vamos na igreja, porque eu tenho que ir na igreja, estou fazendo uma corrente, porque eu preciso de ganhar isso. Irmãos, isso não é igreja. Igreja ama a Deus acima de qualquer coisa, amado. A gente louva a Deus, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. Eu não me envergonho do que Ele fez, eu recebo isso, mesmo que eu viva do jeito que eu estou aqui a vida inteira, amado. Eu vou servir a Deus até o fim. Oh, glória a Jesus! Glória a Jesus Cristo! Glórias a Jesus Cristo! Glórias a Jesus Cristo! Terminamos. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles, veja isso, amado, e nenhum deles, o que vai acontecer? Você não está lendo, não? Nenhum deles entenderá. Não aceito isso não, eu prefiro minha Nossa Senhora. Não, eu prefiro meu Padre Cícero. Eu prefiro meu guerreiro, o meu guerreiro. Eu prefiro a corrente. Eu gosto de corrente, pastor. Eu gosto de um culto que o pastor puxa meu cabelo e tira o capeta que está na minha cabeça. Irmãos, quem é a igreja não tem capeta. Igreja tem Espírito Santo de Deus. A igreja de Deus tem o Espírito de Deus. Ele falou, se você não tem o meu Espírito, você não é meu. Então não tem essa. Ele disse, olha, ele disse, nenhum deles entenderá. Não, pastor, não tem ceia não, pastor. Irmão, está aqui. Não, pastor, Jesus já voltou. Irmão, está aqui, irmão, está heresia. Não entende. Você não já tentou com alguém fazer com que ela entendesse? O que ela fez? Ela se tornou teu inimigo. Aí você fala igual o Paulo. Você se tornou meu inimigo porque eu lhe digo a verdade? Então, amados, fique com essa palavra. Todos são chamados com um propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu fui colocado nesta terra para fazer o quê? Que tipo de semente eu sou? Porque de acordo com a semente que eu sou, é o fruto que eu vou dar. Deus me fez para ser o quê? E por que eu estou sendo isto aqui? Pense nisso. Assim seja. Assim disse o Espírito Santo. Assim seja. Vamos todos ficar.